Pessoal, vamos aproveitar agora que a gente viu essa introdução para falar de trabalho a frio em metais. Então, o que a gente vai chamar de trabalho a frio, né, depois a gente vai definir aí melhor as faixas de temperatura, mas é alguma coisa aí por volta de 30% da temperatura de fusão dele ou inferior, tá? Então, pensando aí na temperatura em Kelvin, né? Se a gente pegar aí um aço, que é 1600 graus, aí é também dentro dessa região de trabalho a frio. Tá? Se a gente já pegar chumbo, estanho, que eu falei antes, né? Vocês olharem os pontos de fusão desses metais, já é mais baixo, então a gente já estaria em temperaturas mais altas, né? Essa temperatura que a gente chama relativa à temperatura de fusão, a gente chama de temperatura homóloga. Tá? Então aqui a gente está falando de trabalho a frio, em uma temperatura relativamente baixa comparada à temperatura de fusão. Tá? 0,3 mais ou menos em Kelvin aí, para vocês terem mais ou menos uma ideia da ordem de grandeza. Tá? Então, eu vou dividir essa parte aqui, que é a maior parte dessa aula, em duas partes. A gente vai começar falando aqui da deformação plástica acontecendo nessas temperaturas, relembrar conceitos que vocês já viram sobre curva tensão-deformação e explorar um pouco a ideia mais da deformação e da tensão verdadeira, que é um conceito que a gente acaba explorando pouco quando a gente não está falando especificamente de conformação, tá? Então, relembrando, o que é a deformação plástica, né, ou a deformação permanente, né? Então, tá aqui a faixa de temperatura que eu falei para vocês. Se a gente pensar ali no nosso material composto aí de átomos, à medida que a gente começa a aplicar, por exemplo, vamos pegar aqui o caso mais simples, uma tensão de tração aqui nessa direção, né? Nessa direção vertical. Num primeiro momento, quando a gente aplica essa tensão, o que a gente está fazendo com esses átomos é simplesmente separando eles, né? A gente está movendo eles uma certa aí, distância maior do que a distância de equilíbrio que eles queriam estar. Né? Então, isso aqui é uma mola. Agora que eu solto essa tensão aqui que eu apliquei, que não é uma mola, ele vai voltar. Né? A deformação, esse é o regime inicial, o regime elástico. Né? Mas a gente vai chegar em uma certa tensão aí, né, pessoal? Uma certa tensão aplicada, que essa deformação não vai mais ser recuperável, né? A gente vai ter coisas mexendo dentro do material, e essas coisas são as linhas de discordância, né, causando deformação permanente, deformação plástica nos metais. Então, nesse momento aqui, né, quando a curva deixou de ser linear, se eu solto esse material, ele vai estar permanentemente deformado. Né? A recuperação, a parte elástica vai ser recuperada. Então percebe, olha para esse desenho que é legal por causa disso. Ele mostra aqui, ó, nesse caso aqui, a hora que ele está sendo tensionado aqui em cima, eu já tive deformação plástica aqui, mas eu ainda tenho elástica. A hora que eu solto, a parte da deformação elástica volta. Então ele volta aqui, a minha curva tensão-deformação, ele vai voltar aqui mais ou menos paralelo ao módulo de elasticidade lá inicial do material, né? Ele vai mudar muito pouco. Né? Então eu vou ter aqui uma deformação plástica, uma deformação permanente. E é essa deformação que muda a forma, é essa deformação que a gente vai estar usando então no processo de conformação. Né? Então, uma curva típica aí de tensão-deformação completa de um material metálico vai ser que nem essas duas mostradas aqui. A maioria delas vai ter esse comportamento aqui embaixo, né? Que eu tenho então a minha correlação aqui entre tensão e deformação, inicialmente elástica, aí ela deixa de ser linear, né? A hora que eu entro no meu regime plástico, e definimos aqui geralmente o limite de escoamento a 0,2%, né? Então, traçando essa linha aqui paralela ao módulo elástico aqui na deformação de 0,002 ou 0,2%. A hora que isso aqui cruza a minha curva lá, tensão-deformação, é o meu ponto de escoamento a 0,2%. Né? Então, essa aqui é a curva normal. O que esses materiais têm em comum aí? A grande maioria dos materiais metálicos vai ter. Eles vão, a hora que a gente entra no regime plástico, o material continua a ganhar resistência com deformação. Né? Então, na medida que eu vou deformando, ele vai ganhando resistência.
isso é o que a gente chama de encruamento, né? Que com certeza vocês já viram isso antes, né? A segunda parte desse vídeo é especificamente falando sobre encruamento no trabalho a frio. Então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa ideia de encruamento. Mas lembrar por enquanto que o encruamento existe e ele é importante. Então ele se traduz num aumento da resistência mecânica com a deformação, né? Numa curva tensão de engenharia, deformação de engenharia, essa tensão de engenharia vai continuar subindo até o LRT, o limite de resistência à tração, e depois a resistência vai começar a cair, que é quando o pescoço vai formar, tá? Vou passar por isso rápido, porque já é para vocês terem visto isso tudo aqui, né, pessoal? Uma outra opção que eu tenho de curva tensão-deformação é quase igual a essa, só que esse material aqui apresenta um escoamento descontínuo, né? Então, imediatamente depois que o limite de escoamento acontece, eu tenho aqui a tensão mais ou menos constante por um período aqui com umas flutuações com a deformação, e depois eu tenho meu comportamento normal de encruamento, formação de pescoço e tudo, tá? A gente vai explorar um pouquinho essa ideia aqui do escoamento descontínuo, tá? Quem for estudar metalurgia mais a fundo vai entender motivos por que o escoamento descontínuo acontece, mecanismo fundamental por trás disso. Aqui a gente está mais preocupado com o efeito disso na conformação, tá? A gente vai ver que não é geralmente muito legal isso para conformação, tá? Então vamos ter em mente que isso aqui pode acontecer, tá? Então essa curva aqui é a que a gente está mais acostumado a ver, a deformação, tensão, deformação de engenharia, né? Então o que é a tensão, deformação de engenharia? Aqui a gente está pegando, por exemplo, para tensão, que é força sobre área, mas a gente está dividindo pela área inicial, né? E a deformação de engenharia, a gente está vendo a variação de comprimento ali do material dividido pelo comprimento inicial, né? Então, quando vocês viram isso, vocês com certeza viram também que não é só esse tipo que eu tenho, tá? Só antes de eu falar da outra, que é a verdadeira, que é muito importante aqui para a conformação, queria só frisar um ponto que eu acho que às vezes fica meio solto e não fica muito claro na nossa cabeça, que é o fato de que a gente geralmente vê a curva tensão-deformação desse jeito aqui, né? Mas o módulo elástico, que é a inclinação aqui do regime elástico, ele geralmente é muito grande, é da ordem de gigapascal. E essa curva aqui, ela está mal representada. Uma curva bem representada seria desse tipo aqui, tá? Como assim? Esse módulo elástico, ele é alto, ele geralmente é um valor alto. Essa linha do regime elástico, ela é muito inclinada. Tá? Então, isso dando um zoom ali que a gente veria aqui, esse regime elástico bem. Numa curva tensão-deformação normal, essa linha é quase vertical aqui, tá? Então, esse aqui seria um caso mais realista. Então, a deformação elástica, ela é muito pequena, em geral, comparada com a deformação plástica. Tá? A elástica tende a ser pequena, mas ela não é desprezível. Quando a gente estiver falando de conformação de chapas, lembrem sempre, né, a gente vai falar do efeito Springback, que parece o nome de uma banda de rock dos anos 90, mas não é. Ela é a recuperação elástica. Ela é importante e ela geralmente é uma coisa meio chata que a gente tem que prever, a gente tem que fazer considerações adicionais por causa dela, tá? Desse efeito de recuperação elástica, tá? Então ela é pequena em comparação à deformação plástica, mas ela não é desprezível, ela tem um efeito aí que é importante para a gente em conformação. Tá? Então, o que eu estava falando antes era a tensão-deformação. A gente falou, a tensão-deformação geralmente quando a gente está falando de propriedade dos materiais, a deformação de engenharia, tensão de engenharia é o que a gente usa. Para conformação, e eu vou tentar convencer vocês nesse vídeo aqui, o que importa para a gente mais é a tensão e deformação verdadeira, né? Que a gente extrai ela da curva tensão-deformação de engenharia, né? A gente consegue converter a curva tensão-deformação de engenharia na verdadeira. O que é a verdadeira? Ao invés de ser a tensão ser a força pela área inicial, né, a zero, ela é força pela área instantânea. Esse I aqui é de instantânea, não de inicial, instantânea. Né? E a deformação verdadeira, isso é a propriedade fundamental que a gente vai
desse vídeo aqui da deformação é que a gente pode... A ideia é que a gente vai somar todos os pequenos incrementos que ele foi tendo. Né? Como assim? A hora que eu puxei um pouco o material, o comprimento dele não é mais o comprimento inicial. Então, cada vez que eu deformo o material mais um pouquinho, se eu pensar em ΔL sobre L, né, o meu L0 é como se fosse que ele está ficando maior, está ficando maior, está ficando maior. Né? Como assim? A hora que eu divido a minha deformação verdadeira pelo L0, né, se eu deformo esse material mais um pouco, ele já está maior. Então, se eu pego e deformo ele um terceiro pouco agora, deixo um pouquinho maior, o meu L está constantemente aumentando. Né? Então, a ideia da deformação, se nada do que eu falei agora fez sentido, a ideia da deformação verdadeira é a gente ir somando um ΔL sobre L0, pequenininho, né, um DL sobre L, para diferentes incrementozinhos. Né? Então, a minha deformação verdadeira ela é essa integral de L0 até o meu LF, do meu comprimento inicial até o meu comprimento final, de dl sobre L. Vocês são aí também, além de expert em mecânica dos sólidos, também são experts em cálculo. Isso aqui é Ln de LF sobre L0. Né? Então, percebe que a fórmula, que é a equação para calcular a deformação verdadeira, é diferente da equação da deformação real. Né? Esses dois pontos M e M' são os mesmos. Então, percebe que um material, se a gente considerar a deformação dele de engenharia como sendo um valor aqui, a deformação verdadeira que ele sofreu é menor. Por quê? Porque esse L aqui está aumentando. Né? Quanto mais a deformação prossegue, o L aqui está aumentando, então a deformação verdadeira em tração sempre é maior, menor do que a deformação em engenharia, né? Então, pessoal, tensão verdadeira, deformação verdadeira, a gente consegue até usando aí manipulação, converter isso aqui em valores de deformação real, de engenharia e deformação e tensão de engenharia, desculpa. Como assim? O LF aqui, se vocês lembrarem, na verdade o L0 mais ΔL. Então aí a gente ficaria aqui em cima com L0 mais ΔL, L0 por L0, 1, ΔL por L0, a deformação de engenharia. Né? E a minha tensão verdadeira, né? Eu consigo também converter, eu já mostro a relação para vocês, mas é basicamente usando a ideia de conservação de volume. Né, eu consigo correlacionar a área instantânea com a área inicial, eu acabo nessa equação aqui que eu então converto. Então, se eu tirei a curva tensão-deformação de engenharia, eu consigo calcular a curva tensão-deformação verdadeira a partir dela. Tá? Então, para a conformação, eu estou interessado na curva tensão-deformação verdadeira. E eu vou tentar explicar um pouco melhor por que nesse vídeo. Tá? Então, todo ponto fundamental, todo ponto chave aí do processo de conformação é que ele então é um processo de deformação plástica e nesse processo o volume é mantido constante. Né? A deformação plástica não muda o volume do material ou muda muito, muito, muito pouco, uma quantidade desprezível. Tá? Então, se o volume é constante, a minha dimensão aí, área, né, que o volume é basicamente área vezes comprimento inicial, é igual a área vezes comprimento final. Né? Então, essa relação aqui ela é sempre seguida. Então, essa relação que eu usei no slide passado, na curva, para converter tensão de engenharia em tensão verdadeira, mas eu também posso aplicar ela aqui naquela formulinha da deformação verdadeira. Né? Então, a deformação verdadeira é o logaritmo natural do comprimento final dividido pelo comprimento inicial, ou é o logaritmo da área inicial dividido pela área final. Né? Então, vocês talvez até tenham visto essa relação no passado em outras disciplinas, mas para a conformação, geralmente essa da área aqui é até um pouco mais útil do que a outra. Né? Em alguns casos uma é mais útil, em alguns casos a outra é útil. Não sei, dependendo do caso a gente usa essa, dependendo a gente usa essa. Só lembrar que a gente pode calcular a deformação verdadeira dos dois jeitos. Né? Por exemplo, quando a gente estiver falando de laminação, né, então são esses rolos aqui que estão girando
deformando esse material, é muito fácil a gente olhar questão aqui de área, por exemplo, né? A área que isso aqui tinha antes, a área que essa chapa tinha antes, a área que ela tinha depois, e calcular a deformação. Olha como fica simples a gente calcular, por exemplo, a deformação que esse material sofreu a hora que ele passou por esse processo de laminação, tá? A gente vai ver que tem algumas componentes adicionais, além dessa, mas essa é a principal, né? Ele tinha uma certa altura inicial, uma certa altura final. Se ela não ficou mais larga, né, é basicamente Ln de H1 sobre H2 é a deformação que esse material sofreu quando ele passou por um rolo de laminação, tá? Então, por que o importante é a gente usar tensão e deformação real para um caso de conformação? Vamos ver, vamos fazer 2 exercicinhos rápidos aqui. Façam aí e vão respondendo, vai aparecer aqui de forma interativa para vocês, se vocês estiverem vendo via Moodle, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: pensa que vocês estão estirando, ou seja, vocês estão puxando uma barra saindo de uma dimensão de 10 centímetros e chegando em 20 centímetros, né? Quanto eu tenho que... Agora eu pego uma outra barrinha inicial aí também de 10 centímetros, né? Peguei a minha barrinha de 20 e guardei. Agora eu tenho uma outra barrinha de 10 centímetros. Quando eu deformei essa barrinha até 20 centímetros, esse material encruou, ele ganhou resistência, ele foi deformado, né? A gente teve que aplicar até uma certa tensão aí para deixar ele desse tamanho, né? Ele tem agora uma nova resistência maior por conta do encruamento. Agora, essa outra barrinha de 10 centímetros, se ao invés de eu puxar ela, eu comprimir ela, ou seja, eu também estou conformando ela de um jeito, de uma forma diferente. Até quanto eu comprimo ela para ela ter o mesmo nível de deformação que essa outra que eu puxei em tração? Então eu estou comparando processos de deformação diferentes, mas eu quero o mesmo nível de deformação. Porque pensa, é isso que a gente está fazendo quando a gente está comparando um material que está sendo laminado ou forjado com um material que a gente está puxando num ensaio de tração. Os dois estão sendo deformados, os três estão sendo deformados, só que de jeitos diferentes. Eu quero conseguir prever aqui, por exemplo, qual que vai ser a carga que eu vou ter no meu laminador. A gente vai ver isso na semana que vem, para saber se meu laminador consegue, qual que é a produtividade que eu vou ter da minha peça, né? Por exemplo, qual que é o grau de deformação que eu estou dando. Então eu preciso comparar essas deformações diferentes. Então, esse caso simples, quanto que eu tenho que comprimir essa barrinha para ela ter o mesmo nível de deformação que a outra barrinha que eu puxei até 20, né? Então, deixar vocês responderem. Indo para a resposta aqui. Se eu pensar na minha deformação de engenharia, que é ΔL sobre L0, né? Quanto que eu tenho que deformar ela em compressão para eu chegar no mesmo ΔL sobre L0? Qual que é o ΔL no caso da tração? Eu fui de 20 para 10, né? Então é 10, né? O ΔL é 10, porque eu fui 20 menos 10, dividido pelo L0, 1. Minha deformação aí é 1 de engenharia. E quanto que eu tenho que comprimir essa barrinha? Eu tenho que comprimir a mesma coisa, então meu ΔL tem que dar 10, né? Ou seja, eu tenho que partir do tamanho de 10 e eu tenho que comprimir 10. Ou seja, ela vai virar uma panqueca infinitamente fina com dimensão 0. Faz sentido? Não, não faz sentido, né? Eu tenho que comparar deformações. Quando eu vou comparar diferentes deformações de diferentes jeitos, eu tenho que necessariamente usar a deformação verdadeira, né? Qual que é o LF? 20. Qual que é o L0? 10. Então, Ln, isso aí dá 20 sobre 10, 2. Ln de 2 dá 0,7, né? Então, eu estou dando aí 70%, 0,7, 70% de deformação verdadeira em tração. Isso equivale a quanto em compressão, né? Qual que é o LF que eu tenho que colocar aqui para isso daqui dar 0,7, né? Nesse caso, é menos 0,7, porque é uma deformação em compressão. Então, se vocês fizerem a conta aí, vocês vão chegar à conclusão que o LF que eu tenho que chegar aqui é 5.
que aí eu vou ficar em 5 sobre 10, isso aqui dá menos 0,7. Então, aí eu tenho o mesmo nível de deformação, né? O menos aí é só porque só está falando que é compressão, mas na curva aqui eles vão chegar em resistências similares aí, ao puxar a barra 10 centímetros ou comprimir essa barra 5 centímetros. Então eu tenho que falar em termos de deformação verdadeira. Tá? Um outro exemplo aqui que eu vou deixar para vocês pensarem, não vou desenvolver a resposta aqui, seria o seguinte: se eu pego uma barrinha aqui, não importa a área dela, ela tem 2 centímetros de altura. Eu pego essa barrinha, comprimo ela até ela ficar com a altura de 1 centímetro. E depois eu estiro, eu puxo ela para ela voltar a ter um comprimento de 2 centímetros. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é: a resistência do material nessa situação é igual a nessa situação? Depois que eu comprimi e puxei ele, a resistência dele mudou ou não mudou? A segunda coisa que eu pergunto para vocês: se eu quiser estimar qual que foi essa variação de resistência que ele teve para comparar lá com a minha curva tensão-deformação, mesma ideia do que eu acabei de falar, como que eu calcularia a deformação total que ele sofreu depois de eu comprimir e puxar ele? Qual que é o valor da deformação total que esse material chegou? É alguma dessas opções aqui. Ou é 0, ou é 100%, ou é 200%, 50%, 70% ou 140%. Então, pensem um pouco. Se vocês quiserem, levem essa pergunta para a aula para a gente discutir.